A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano? Hoje, dia 22 de outubro de 2024, o nosso 296º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da OIADS, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está em Marcos, capítulo 11, 12 e 13. Vamos acompanhar juntamente comigo? Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados em Betfage e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarre o animal e o tragam aqui. E se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isto, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. E eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. E quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que você está fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. E eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram suas capas sobre o animal. E em seguida Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o rei de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. E Jesus entrou em Jerusalém e foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 2 discípulos. E no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome e viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. E quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isso. E quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa está essa chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardezinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, o mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: Tenha fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a essa monte: Levanta-se e jogue no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoe os que te ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. E depois voltaram para Jerusalém. E quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes dos judeus que estavam ali, e perguntaram: Com autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isto? E Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês.
Se me derem a resposta certa, eu direi com autoridade: faço essas coisas. E responderam: Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês creram em João? Mas se dissermos que foram presos, ai de nós! E eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era o profeta, e por isso responderam: Não sabemos. Então eu também não digo com autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Depois, Jesus começou a falar por meio das parábolas, e ele disse: Certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar nas uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para vigiar. Em seguida, arredou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. E quando chegou o tempo de colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores o agarraram, o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. E o dono mudou mais o empregado. Mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muito mais. Uns foram surrados, outros foram mortos, e agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o querido filho. Finalmente, ele o mandou, pensando assim: O meu filho, eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo fora da plantação. Aí Jesus perguntou: E agora? O que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aquele homem e entregará a plantação aos outros lavradores? Você não leram o que as escrituras sagradas dizem? Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era com eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois, mandaram que alguns fariseus e alguns membros do pátio de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguir alguma prova contra ele. E eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, eu não é contra a nossa lei pagar imposto ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia daqueles e respondeu: Por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. E eles trouxeram e perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Dê ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. E alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se o homem morreu e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, mas terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu, sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois, todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 mulheres vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. E Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecem nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará. Você nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que está em fogo, que está escrito que Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente errados. O mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: Este é: Escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é: Ame os outros como você ama você mesma. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. O Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, como devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer aos dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. E Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de falar mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: Como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá, para cá, usando capas compridas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas, roubam os seus bens e, para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. E Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. E muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre me deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. E quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que as pedras e edifícios impressionantes. E Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará pedra em cima de outra, tudo será destruído. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que vai acontecer, que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão acontecer? Então, Jesus começou a ensiná-lo e ele disse: Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra, falta de alimentos. Essas coisas serão para as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais. Serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores, reis para ser julgados, e falarão sobre o Evangelho, pois, antes de chegar ao fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. E quando prenderem e entregarão vocês autoridades, não fique preocupado antes da hora com que irão dizer. Quando chegar o momento, digo que Deus lhe para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmo, mas virão do Espírito Santo.
Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão, e todos odiarão para serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Vocês serão um grande terror no lugar onde não haverá estar. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo, e não entre para pegar nada. Quem estiver no campo, que não volte a casa de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas, da mãe com a criancinha naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento, e se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo de Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, veja, o mestre está aqui, o mestre está ali, não acredite, porque aparecerão falsos profetas, falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isto antes que aconteça. Depois, naqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes dos espaços serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá, descendo das nuvens com grande poder e glória. Ele mandará o anjo aos quatro cantos da terra, reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendo a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar, vocês serão que está chegando o verão. Assim também, quando vier acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, e essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Vigie e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como o homem que sai da casa, viaja para longe, mas antes de ir, dá ordem, distribui trabalhos entre os empregados, manda o porteiro ficar vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Será tarde, à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. E se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. E o que eu lhe digo, digo a todos: fique vigiando. Essa foi a nossa leitura de hoje e já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. E esperamos por você amanhã.